Glória a Deus, glória a Deus. Olha, nós estamos aqui novamente para mais uma aula para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Você já ouviu falar nisso? Então nós vemos isso está registrado na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, nos capítulos 1, verso 4, capítulo 3, verso 1, capítulo 5, verso 6 e voltando aqui no capítulo 4, verso 5. Glória a Deus! Então, está registrado falando sobre os 7 Espíritos de Deus, mas quais são esses Espíritos, né? E aí, veja bem, quando a gente lê o livro de Apocalipse, muitas vezes as pessoas fazem muita confusão, né? Mas o interessante é a gente ter conhecimento da palavra, porque na palavra de Deus, gente, não tem nada solto, né? Ah, tá lá no livro de Apocalipse, 7 Espíritos de Deus, ponto. Não, a gente volta lá no livro de Isaías, sinal de Isaías, ó, você vem com a brasa lá do trono e toca na boca dele, né? Então, ó, Isaías, capítulo 11 e versículo 2. Então, nesse texto de Isaías, vai mostrar para nós quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Então, vamos lá. O primeiro é o Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor é o próprio Espírito de Deus. Então, nós vamos colocar aqui, baixar aqui um pouquinho, aqui, e vamos fazer esse sinal, ó. O Espírito do Senhor, que é o próprio Espírito de Deus, tá? Tá, mas o que ele representa, né? Então, o próprio Espírito do Senhor, ele representa a presença do próprio Deus. Então, ele representa a presença do próprio Deus. Amém? Glória a Deus. O segundo Espírito é o Espírito de sabedoria, ó. Sabedoria. O Espírito de sabedoria. Mas ele está relacionado ao quê? Está relacionado à percepção espiritual do quê? Do conhecimento, tá? Então, ele está relacionado à percepção espiritual do conhecimento, tá? O terceiro Espírito de Deus é o Espírito do entendimento. Espírito de entendimento. E ele está relacionado ao quê? A percepção do discernimento. Olha o sinal de discernimento. Discernimento. O quarto Espírito de Deus é o Espírito de conselho, ó, conselho, tá? E esse espírito do conselho, ele envolve a orientação, o ensino, né? E a direção divina, é o conselho mesmo próprio Deus, né? Que vem com as orientações próprias dele, divino. O quinto Espírito de Deus é o Espírito da fortaleza, que ele refere-se à força, e o poder espiritual, ou espiritual. Amém? Como se trata do Espírito de Deus, então nós vamos usar esse aqui, tá? O Espírito de Deus. Vamos para o sexto Espírito, vamos lá. O sexto Espírito é o Espírito do conhecimento, tá? Conhecimento. E esse Espírito do conhecimento, ele conota o quê? O entendimento profundo das coisas divina, tá? Das coisas de Deus.
O sétimo espírito é o espírito do temor. O que é o temor? É o respeito, é a reverência, né? Que eu já vi sinal de temor por aí também. A gente faz isso aqui, ó, faz assim, ó. Mas acho que nesse caso, acho que não cabe esse temor, né? Nesse sentido. Para mim, cabe mais o sentido do espírito do respeito, né? Que Jesus, né? Que Deus tem por ele mesmo e Jesus por Deus, que é a reverência, né? O respeito por Deus, certo? Então, esses 7 espíritos, vamos colocar assim, né? 7, vamos botar aqui, Espírito de Deus é o quê? É a manifestação completa do Espírito de Deus, que capacita o povo de Deus e toda a sua plenitude. Amém? Glória a Deus. Bom, então, essa aula ela é curtinha mesmo, né? E eu quero deixar aqui para vocês o meu abraço. E como essa aula, né, está gravada, você pode voltar, assistir novamente, tá bom? Então, deixa o seu comentário aqui para mim, deixa o seu like, que é muito importante, porque o YouTube, né, gente, nós sabemos que o YouTube faz parte das redes sociais e esse canal ele vai entender, né? Quem está por trás ali do YouTube vai entender que o assunto é relevante e vai divulgar aí para mais pessoas. E é você que vai me ajudar. Amém? Glória a Deus. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo, compartilha com outras pessoas, deixa o seu likezinho. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para nos ajudar a crescer mais, para que essa palavra do Senhor seja divulgada para mais pessoas. Amém? Então, um beijo para você, um abraço, que Deus te abençoe.